E o tema dessa mensagem é resgatando os valores do meu altar. 1 Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadia tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou e, conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e diz a teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teus servos na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem rei do meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: vai, diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse não sei para onde, e vindo eu a dar novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Eu quero que você pule por versículo 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baalinhos. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós os dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim.
E todo o povo se chegou a ele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos, os filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, Senhor, ela é eficaz e não volta vazia. Tu tens falado, Senhor amado, a todo instante sobre o resgate da tua noiva. Fala, Senhor amado, como tu já falaste comigo. Fala com teu povo, Senhor, porque o melhor, Senhor, é a tua parte. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus é poderoso, amém, igreja? E hoje, Ele tem trazido para nós uma oportunidade de resgatar os nossos valores acerca do altar, o altar de Cristo. E nós podemos aprender com Elias que não adianta nós chorarmos, não adianta nós nos lamentarmos, não adianta gritar. Se nós não olharmos para o nosso altar, se nós não observarmos como anda o nosso altar. Muitas pessoas hoje estão gritando pelo Senhor, muitas pessoas estão afastando-se do Senhor, muitas pessoas estão isoladas do Senhor, mas elas não conseguem entender que para alcançar os propósitos de Deus, para verdadeiramente andar segundo a vontade de Deus, é necessário ter um altar consagrado. É necessário verificar como anda o nosso altar. O altar somos nós. Em primeiro lugar, para eu compreender o que esse texto está falando ao povo, eu preciso entender, eu preciso assimilar, eu preciso reconhecer o que é um altar. Altar é um lugar de encontro com Deus. Altar é um lugar aonde o meu coração de pedra é transformado em um coração de carne. Altar é um lugar onde eu dou oportunidade ao Espírito Santo de agir sobre a minha vida, de conduzir os meus passos, de conduzir os meus pensamentos. E muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira. Elias compreendeu que Israel estava passando por um processo de perseguição, mas Israel seria totalmente derrotado, seria totalmente banido, se não tivesse uma atitude. E a primeira atitude que Elias levou aquele povo a compreender e aceitar é que o altar deles estava quebrado. Havia necessidade de fazer um caminho de volta, a necessidade de consagrar o altar, a necessidade de abrir o coração, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas, elas estão se perdendo, porque elas perderam a visão a respeito do altar. Muitas pessoas, elas perderam a noção do que é altar. Vivem do que o mundo diz que eles precisam viver. E nós como igreja, eu, você, precisamos tomar a nossa posição de resgatar e restaurar o nosso altar. Altar é um lugar de encontro com Deus. Então você diz aí para o teu irmão: você já teve um encontro com Deus? A primeira coisa que eu aprendo é que havia uma ordem da parte de Deus para a construção de um altar. E a primeira ordem que Deus deu foi que Ele disse para Moisés, em Êxodo 20, 24 e 25, você vai observar que Moisés está recebendo uma ordem da parte de Deus.
Se você for preparar um altar para mim, não prepare de qualquer maneira. Toca aí no seu irmão e diz: não prepare um altar para Deus de qualquer maneira. Moisés recebeu essa orientação. Vou só dar um ensinamento aqui para vocês. Quem aqui já entrou em alguns centros espíritas ou algumas casas que tem como proteção os guias? Quem já entrou e já viu os altares que eles formam? Quem aqui já viu? Amém? E vocês observam que os altares não são feitos de qualquer maneira. Eles medem, eles lavram as pedras, eles fazem aquela água que corre ali precisa ser uma água pura, porque eles entendem que foi um princípio dado por Deus. E daí nós conseguimos entender que muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas que vivem declarando que só Jesus é o Senhor, que Cristo é o Senhor de sua vida, quando você olha o coração deste que se diz ser servo, filho, o altar está feito de qualquer maneira. E ele é um questionador, ele é uma pessoa que indaga a Deus, mas ele não tem coragem de se posicionar dizendo: Deus, o meu altar está rachado. E aí nós continuamos a entender que Deus, ele não está preocupado que o seu altar seja um altar de pedras preciosas. Ele não está preocupado que o seu riacho seja o melhor riacho. Ele não está preocupado com ornamentos. Ele está preocupado com o teu coração, com a tua vida, com a tua posição. O altar é o meu coração. Pergunta para o teu irmão: como está o teu coração hoje? E muitas pessoas estão abandonando esses princípios. Muitas pessoas estão esquecendo do altar e se colocando de uma forma carnal, de uma forma aonde o Espírito Santo não encontra espaço, aonde o Espírito Santo não tem como atuar. E Deus está nos chamando a atenção através de Elias, através daquilo que foi trazido àquele povo naquele momento de perseguição. O que nós estamos vivendo hoje é um momento de perseguição, mas para sermos vencedores, para alcançarmos a nossa vitória, precisamos reparar o nosso altar, precisamos tapar as brechas, precisamos dizer: Senhor, toma conta. Em Gênesis 12, nós vamos encontrar Abraão. Os grandes homens de Deus, eles prepararam altares para Deus. E você vai observando que eles tinham o cuidado de não fazer um altar de beleza. Deus não quer que sejamos pessoas de aparência. Deus quer que sejamos pessoas envolvidas, pessoas totalmente envolvidas com a sua presença, com aquilo que é da parte dele. E ele tem perguntado para nós, ele tem falado para cada um de nós: como anda a tua vida? Como anda o teu coração? Altares que estão cheios de mágoas, de ressentimentos, questionamentos. E Deus está dizendo: olha, eu estou dando um tempo para que você tenha o conserto, para que você se arrependa, porque eu quero te usar, eu quero te capacitar, mas eu não uso nenhum altar de qualquer maneira. E Ele tem chamado a nossa atenção, e Ele tem dito que Ele está à porta, Ele está preparando a sua igreja. Eu estava conversando com uma jovem que eu amo muito, e ela estava expondo
algumas coisas. E eu sou muito de ouvir, e eu pego sempre as entrelinhas, porque a gente aprende também com os jovens, amém? E como a palavra já estava pronta, eu sempre fico, Senhor, vai falando o que tu queres falar. E aí ela falou algo que verdadeiramente nós temos deixado passar. Nós temos deixado de lado. Os sinais, eles estão acontecendo, amém? Amém? Muitas pessoas estão olhando os acontecimentos como os homicídios. Nossa, Deus falou que filho vai matar pai, pai vai matar filho, os lares serão destruídos. Mas eu quero chamar você nessa hora, abrir um texto comigo. Primeiro, em Lucas 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Diz assim, sinais dos céus. Agora abre comigo em Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. É isso que a palavra do Senhor está dizendo? Nós estamos agora para entrar no quarto período, na quarta lua de sangue. Os cientistas e astrônomos, eles não divulgam. Está previsto para 28/9. É a volta de Jesus? Não posso dizer, não posso garantir, não sei se é. Mas são os sinais de Deus. Os cientistas e os astrônomos estão apavorados. E você? Se Jesus viesse hoje, qual altar você apresentaria para Deus? Será que você está sabendo dos acontecimentos? Será que você tem estado dentro da palavra de Deus? Ou você anda muito preocupado com os seus afazeres? Como está o teu altar? Será que você tem olhado para tudo o que está acontecendo? Eu estava lá e meu filho me mandou um vídeo. E ele dizendo, mãe, olha aí os fenômenos que estão acontecendo por Miami. E aí eu fui indagar algumas pessoas. Coisas tremendas têm acontecido naquele lugar. Coisas tremendas têm acontecido sobre este lugar. E como anda o nosso altar? A palavra do Senhor está se confirmando. A palavra do Senhor está sendo aberta. E nós precisamos aprender que Jesus vem buscar a sua igreja. A igreja sou eu e você. E Elias sabia que o povo de Israel estava correndo um grande risco. Mas por causa de Acabe, da negligência de Acabe, da idolatria de Acabe, da insensatez de Acabe, o povo estava padecendo.
E Elias se levanta como profeta de Deus. Sabe o que me admira? É que Elias era um homem de Deus. A palavra do Senhor fala: e eis que veio Elias, filho de Deus. Será que quando o tormento bater a nossa porta, quando a dor invadir a nossa porta, esta nação, o diabo vai olhar para cada um de nós e dizer: não posso com ele, porque ele é um filho de Deus. Pessoas que estão buscando por palavras mansas, pessoas que estão buscando igrejas que não chamem a atenção. Eu fiquei triste com as igrejas daquela localidade. Irmãos, quanta briga. Quanta briga. A primeira pergunta que foi feita para o pastor Bruno: o senhor está pensando em vir para cá abrir uma igreja? Porque se você disser que você está indo abrir uma igreja, eles fecham as portas para você. Isso é altar oferecido a Deus? Pessoas que estão perdendo os valores espirituais e não estão se preocupando, só dizem ser rumores. Pessoas que talvez digam: não volto mais naquela igreja, porque aquela igreja só traz palavra de correção. E a palavra do Senhor diz que o povo é destruído por falta de entendimento e conhecimento. Haverá tempos que não teremos mais oportunidade. E Deus tem chamado a nossa atenção. Elias estava diante de 450 profetas de Baal. Baal, meu irmão, significa gente ruim, gente má. Quantos Baals, Baalins nós temos encontrado no nosso caminho, tentando sufocar a nossa fé, tentando romper com aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações, liberado sobre a nossa vida. Elias entrou em uma grande batalha. Mas o diferencial na vida de Elias é que ele não se rendeu às alianças erradas. E a primeira coisa que Satanás usa para destruir o Filho de Deus, os propósitos de Deus na vida do homem, são alianças erradas. Aliança errada gera consequências graves. Pessoas que estão se aliançando com o que é da terra, com o que é do homem. E Deus está dizendo: acorda, desperta, igreja. Pessoas com a fé desmotivada. Pessoas que se aliançam a pessoas negativas. Com pessoas que hoje não mais torcem para a sua vitória, mas somente para a tua derrota. Pessoas desmotivadas. Um dia elas querem estar com Deus, outro dia elas querem viver a sua maneira. Pessoas se envolvendo com o que é da carne. Se o meu amigo fez uma tatuagem, eu também quero. A palavra do Senhor diz que isso aqui vai morrer. Eu sempre digo: se você vem com a tatuagem, permaneça com a tatuagem. Mas se você nunca marcou o teu corpo, por que você vai querer se parecer com o mundo? Vinde como estais, mas não permaneceis. Precisa haver mudança, precisa haver tratamento. Pessoas que buscam os insatisfeitos para fazer aliança. Já viram isso? A pessoa, ela está insatisfeita, ela está doente emocionalmente. Ela não vai buscar alguém que possa ajudá-lo na cura. Ela vai buscar outro doente. Deus, Ele tem chamado o seu povo e dito para o seu povo:
Você está com dor? Eu tenho remédio para a tua dor. Você está doente? Eu tenho remédio para a sua alma. Mas o insatisfeito, ele busca o insatisfeito para satisfazer o desejo dele, a vontade dele. E aí vem a consequência de doença grave. Pessoas com lares destruídos, porque não conseguem colocar o seu altar diante de Deus e dizer: eu preciso mudar. Só busca que o outro mude, mas ele não quer mudar, ele não quer se render. A culpa é sempre do outro, e o lar está sendo destruído. Pessoas com a fé desmotivadas, porque não acredita mais no ser humano, não acredita mais na capacidade do outro, porque ele é o melhor. Como é que está esse altar? Como anda esse altar? Falar de amor, lisonjeio, é maravilhoso. Subir no altar da casa do Senhor e dizer: irmãos, todos estão salvos, todos estão livres, todos estão libertos. Glória a Deus. Mas falar de que cada um de nós precisamos nos arrepender a todo dia, a todo instante, é correr risco. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos restaurar o nosso altar. Uma outra coisa que vem para rachar o altar, para quebrar o altar, são os pensamentos vagos. Diz aí para o teu irmão: pensamento vago é oficina do diabo. Conhece aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela senta, ela está com o olho fixo em você, ela está te olhando. Aí você pergunta para ela assim: aí, gostou da palavra? Gente, eu nem ouvi a palavra. Irmã, por que você não entendeu a palavra? Eu estava pensando na panela de pressão em casa. Por que você não ouviu a palavra, não compreendeu a palavra? Não falou comigo, a palavra era para você. Pensamento vago. Está pensando no Facebook. Já está pensando no que vai postar no Facebook. Está pensando para quem vai mandar um WhatsApp. Nós somos assim hoje. E esse é o altar que nós temos oferecido a Deus. É o altar que nós temos colocado diante de Deus. Pensamentos vazios. E a palavra do Senhor diz que Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele esquadrinha o nosso coração. Você imaginou o que é isso? É você numa máquina de raio-x. Deus te conhece e conhece o teu altar. E a palavra do Senhor, ela é muito clara. Hoje, quando terminou o encontro, eu perguntei para eles: como é que está o coração de vocês? Não, o coração está cheio, o coração está isso. Eu aprendi que eu tenho que obedecer pai, obedecer mãe. E eu falei: então agora vocês vão fazer uma oração comigo. Coloque a mão no coração. E eles colocaram a mão no coração. E eu falei: agora você vai dizer o seguinte: eu não sou mentiroso. E se eu não fizer tudo isso que eu estou falando, eu vou ser chamado filho do diabo. Mas as crianças regalaram cada olho desse tamanho assim. Irmãos, é uma realidade. Se nós não conseguimos fazer o que a palavra de Deus diz que precisamos fazer, nós somos mentirosos. Nós somos hipócritas. Deus tem chamado a cada um de nós. O povo de fé tem padecido. E como está o nosso altar em oferecimento a essas vidas? Como é que está o seu altar em oferecimento à sua família, à sua casa? O que você está disposto a entregar e dizer: Senhor, eu quero conserto. Senhor, Tu estás me dando oportunidade. Senhor, eu preciso disso.
Estavam conversando 2 rapazes. E um dos rapazes morreu. E aí, o diabo falou assim para ele: vem cá que eu vou te mostrar um lugar maravilhoso. E daqui você não vai querer sair. E ele pegou aquele jovem, segurou na mão do jovem e levou aquele jovem para as boates, levou aquele jovem para as drogas, levou aquele jovem para a prostituição. E o jovem gritava e falava: nossa, que lugar maneiro, desse lugar eu não quero sair, é isso mesmo, é isso que eu quero. E o diabo falou assim para ele: é realmente isso que você quer? Só que agora eu vou te levar para um lugar melhor ainda. É mesmo? E de repente o diabo levou ele direto para o inferno. E quando ele chegou no inferno, ele começou a dizer para o diabo: que isso? Não foi esse lugar que você tinha me levado? Esse lugar está muito quente. Esse lugar é um lugar de dor. Como é que você me trouxe para cá? Eu não quero esse lugar, eu quero sair desse lugar. E o diabo virou para ele e falou assim: agora não tem mais chance. Você já assinou comigo um contrato. E esse contrato é eterno. Você me enganou. Você mentiu. E o diabo falou para ele: eu? O mentiroso era você. Você que ficava lá dentro da igreja reclamando do seu pastor. Era você que ficava dentro da igreja olhando as sainhas das menininhas. Era você que fingia falar em línguas estranhas. Você é o mentiroso. Não, você me enganou. Não, eu não te enganei. Como você não me enganou? Você me levou para as boates, você me levou para a bebida, você me levou para a droga. E aparentemente era tudo maravilhoso. E o diabo falou para ele: você esqueceu qual é o meu nome? O diabo é enganador. Ele não mente quando ele diz: eu sou o enganador. Pessoas que são guiadas pelas suas emoções. Guiadas pelas suas emoções. Médicos chamam de bipolar. Um dia está alegre, outro dia está triste. Um dia eu quero fogo, outro dia não quero nada. Um dia eu quero estar no altar falando da palavra do Senhor. No outro dia não quer mais. Um dia quer a sua casa cheia do Espírito de Deus. Outro dia quer a sua casa cheia de pagode, de samba. Agora a onda é esses sertanejos, né? Música sertaneja. Oh, Jesus amado, sangue de Jesus tem poder. Quer falar de melancolia? Pega essas músicas. Deus me livre, só o sangue de Jesus. Ainda tem crente que diz assim: ai, mas fala tão forte comigo. É realmente, quem curte fossa é maravilhoso, né? Quem curte fossa é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que o melhor remédio da alma é alegria. Eu prefiro sorrir do que ficar chorando. Ué, quis ir embora, vai fazer o quê, né? Como está o teu altar? Pergunta para o teu irmão: qual altar você tem levantado para o Senhor? Pensamentos vagos. Os nossos pensamentos são responsáveis pelas nossas ações e reações. Os seus pensamentos vão dizer quem você é. Vão expressar quem você realmente é. Pessoas têm estado com o seu altar rachado por causa da falta de fé. Sabe por que Elias,
ele foi intrépido, porque eu admiro porque ele foi intrépido. Porque ele tinha fé. Mesmo sabendo que no reinado de Acabe, a iniquidade, a rebeldia insolente, a dureza de coração e os altares levantados prevaleciam, Elias se colocou na posição. Você tem se colocado na posição? Você tem se colocado como altar de Deus dentro do teu trabalho? Você tem se colocado como servo de Deus quando você está na rodinha de amigos? Como está o teu altar? Você está como aquela história do soldado que foi servir e ficou durante 1 ano dentro daquele quartel e não revelou que era servo de Deus. E quando saiu ainda disse: Deus é tremendo, Deus é poderoso. 1 ano eu fiquei ali, ninguém soube que eu era de Deus. É assim que você tem estado? É assim que a igreja de Deus tem estado? Como poderemos enfrentar as batalhas, esses gigantes que têm se levantado? Como nós suportaremos as dores, o tempo de dores, com o nosso altar rachado, dizendo sempre: ainda não é o tempo, ainda não é a hora, Deus vai me dar uma chance, Deus vai me dar uma oportunidade. Você tem oportunidade enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você respira. Nós temos visto que a hipocrisia, ela tem se alastrado. Nós temos visto que a prostituição tem se alastrado. Nós temos visto que os nossos jovens estão com as mentes perturbadas. Como pai, como mãe, qual altar você tem levantado para que os teus filhos proclamem a glória de Deus? Você está desanimado? Você não leva seus filhos para a igreja. Você está desanimado? Você está com batalha dentro da tua casa? Você leva o teu filho para o parque. Você quer ganhar a tua família, mas você não lê a Bíblia dentro da tua casa. Como anda o altar dentro da sua casa? Como anda o teu altar? E nós sabemos que nós estamos vivendo de desafios. As pressões realmente estão aumentando. Altar de honra ou altar de desonra? Existem pessoas que elas entendem que uma pessoa, quando se aproxima do pastor ou da pastora, ele está puxando saco. E eu sempre ensino que essa pessoa ainda não conheceu e nem entendeu o princípio de honra. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais Ele se aproxima de mim. Quanto mais estou debaixo da cruz, mais a unção é derramada sobre a minha vida. É assim o nosso caminhar com Cristo. A primeira tarefa para aquele povo foi restaurar o altar. 1 Reis 18:31 diz: E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. No 30 diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Deus está nos dando esse tempo de restauração. A primeira atitude do homem de Deus foi aconselhar aquele povo a fazer o caminho de volta. Diz para o teu irmão: faz o caminho de volta. Sabe o que significa isso? Se você desabonou alguma coisa, Deus, sobre esta terra, você precisa pedir perdão a Deus.
Segunda coisa, se você desonrou o homem de Deus, a mulher de Deus, peça perdão ao homem de Deus, à mulher de Deus e a Deus. Se você desonrou aquele que Deus escolheu para estar sobre a sua vida, seja o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor de área, de rede, peça perdão enquanto é tempo. Deus não aceita altar rachado. As famílias daquele povo, as famílias de Israel estavam sofrendo consequências, porque o altar estava quebrado. Como está o teu coração? Como está o teu altar? Você tem honrado a Deus em todas as coisas? Todos os homens de Deus recebiam ordens da parte de Deus. E aqueles que obedeciam eram abençoados. Não só ele, mas toda a sua casa e toda a sua descendência. Quando eu estava lá, eu conheci uma pessoa. E para quem me conhece, tem hora que não dá para ficar com a boca fechada. E eu estou ouvindo a pessoa falar: não, porque fulano morreu. Não, porque fulano está morrendo. Não, porque fulano morreu. Eu falei: gente. E aí eu tive que perguntar. Eu falei: posso fazer uma pergunta? Esse povo que todo está morrendo aí é de uma família só? É. Olha, uma desgraça que está se abatendo. Eu estou olhando. Olha, mas está morrendo todo mundo. Eu falei: é mesmo? Mas é uma família evangélica? É uma família evangélica, mas o outro está desviado. Eu sou prima. Eu falei: uau. Eu falei: o que você tem feito? Aí ela falou assim: eu só vou no enterro. E aí eu disse para ela: você já parou para perguntar ao Senhor se não existe alguma maldição hereditária instalada? Que é isso, pastora? Eu falei: Senhor, ou eu estou muito atrasada ou o negócio está estreito. E aí eu fui conversar. E o resultado dessa conversa foi que: pastora, eu vou me colocar na brecha para que mude a história sobre a minha família. A palavra do Senhor diz que quando o justo se levanta em favor de alguém, a graça, ela vem. Elias se colocou diante daquele povo que estava em pecado. Mas ele ensinou aquele povo que eles precisavam se consertar. Sabe o que significa? Deus tem levantado homens e mulheres sobre a tua vida para dizer: levanta o altar de adoração, Senhor, e serás vencedor. É isso que ele diz. Deus está colocando para nós toda a sua verdade. E precisamos gravar isso em nosso coração. Precisamos viver isso. E existem benefícios para um altar restaurado. No versículo 21 ao 25 diz: então Elias se chegou a todo o povo e dizeis: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, aleluias. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse para o seu irmão assim: é boa essa palavra. Caia fogo do céu sobre a nossa casa. Caia fogo do céu sobre a nossa vida espiritual. Caia fogo do céu sobre esta nação. Caia fogo do céu e os inimigos cairão por terra. Aleluias!
Irmãos, Deus quer derramar sobre o seu povo autoridade espiritual. Deus quer derramar sobre o seu povo inteligência, sabedoria. Mas para isso nós precisamos dizer: Senhor, eu aceito esta boa palavra. Eu fico imaginando Elias diante daqueles profetas de Baal. Diz a palavra que ele zombou daqueles homens. Sabe por que Elias zombou? Porque antes os profetas de Baal estavam zombando deles. Mas havia um diferencial. Eles eram profetas de Baal, profetas de mentira. E Elias era um servo do Senhor. Coloca a mão no teu peito e diz: eu posso dizer que sou servo do Senhor. Eu posso dizer que sou filho de Deus. Eu não tenho do que me envergonhar diante do Pai. E nós sabemos que Ele vai derramar muito mais sobre a sua igreja. Ele vai dar autoridade. Mateus 7, 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Você não estará ensinando com mentira, você vai estar ensinando com a verdade que é escudo e broquel para a tua vida, meu irmão. Abre comigo aí Salmo. Todo mundo conhece, aleluia. Tem casa que a Bíblia já está amarela, azul. Mas quando você pede para ele falar o salmo, ele não sabe ler. Depois que ele tirar a poeira. E ele diz mais: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a... Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e me mostrarei a minha salvação. É isso que Deus quer mostrar para cada um de nós: a salvação. A autoridade. E ele diz mais, é muito tremendo. Ele diz que os benefícios de um altar restaurado traz sobre nós exaltação. Diz aí para o teu irmão: eu vou ser exaltado. Sabe o que significa? Você hoje vê a sua vida. Talvez você esteja olhando a sua família e dizendo: não tem mais jeito. Talvez você esteja olhando a sua conta bancária e dizendo: Senhor, é o fim. Talvez você esteja olhando os seus negócios e dizendo: Senhor, não tem mais jeito. Talvez você esteja olhando para a sua enfermidade e dizendo: acabou. Só que a palavra do Senhor, ela vem sobre a sua vida e diz nos versículos 27 e 28. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sabe o que significa, meu irmão? Significa que quando você se posiciona, quando você assume a posição de um altar restaurado, aqueles que estão dizendo que a sua vida não vale nada, aqueles que estão dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum, aqueles que estão dizendo: olha, a vida dele está toda errada, aqueles que estão te julgando, aqueles que estão dizendo que você está falido, Deus está dizendo: clama a mim, clama, porque eu vou derramar fogo, e eu vou restaurar, e eu vou restituir, porque a minha palavra, ela não volta vazia. É a palavra de Deus. É a palavra. Essa é a palavra. É Ele que me garante. Sabe o que acontece? Quando você está buscando ao Senhor, quando você está dizendo: Senhor, eu quero esses benefícios, o Senhor envergonha os seus adversários e traz sobre a sua vida exaltação. Um altar restaurado
gera na minha vida intimidade com Deus. Diz aí para o teu irmão: intimidade com Deus. Lucas 5, 15 e 16 diz: porém a sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada de todas as suas enfermidades. Intimidade com Deus traz cura. Intimidade com Deus traz libertação. Intimidade com Deus traz unção. Deus está querendo derramar unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Deus está querendo trazer um tempo novo sobre a sua vida. Mas eu te pergunto, como está o teu altar? Não é fácil, mas é necessário. Quarto, benefício para um altar restaurado é relacionamento com o Espírito Santo. É você andar e ouvir a voz do Espírito. É você deitar e ouvir a voz do Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo. Você e Ele. Altar restaurado traz à sua vida esse envolvimento soberano. Traz restauração familiar. Levante a sua mão e diz: Senhor, eu entrego a Ti a minha família. Eu descanso em Ti, porque o controle da minha casa está nas Tuas mãos. Caia fogo dos céus sobre a minha casa. Fogo para consumir todo olho grande, toda inveja, toda palavra contrária. Os ataques do inimigo não chegarão, porque Tu estás sobre a minha casa e a minha família. Aleluias. Eu quero te convidar a ficar de pé.